E aí, galerinha, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai discorrer um pouquinho sobre como que ocorre a digestão nos outros animais, né? Nós somos animais. Nós já vimos na aula anterior a digestão humana, como que ocorre todos os processos subdigestivos. Vamos agora ver como que ocorrem nos outros animais, né? Bom, falando em outros animais, pessoal, um que é bem característico aqui, cai em vestibular, é o tipo de dentição, né? A gente precisa entender que nós temos os incisivos, os caninos, os molares, pré-molares e molares, e isso varia conforme o tipo de alimentação. Então, por exemplo, num animal carnívoro, eu vou perceber os caninos bem pronunciados, né, exatamente para cortar, para rasgar a carne, né? Então, eu vou ter aqui os caninos bem pronunciados, os incisivos também e os caninos, né? E os molares, eles estão aqui presentes, né, para terminar de cortar a carne e destrinchar a carne, né? Mas se você pegar um herbívoro, você não vai quase perceber caninos. Então você vai ter os incisivos e muitos molares. E você tem uma região aqui, ó, que praticamente você quase não vai perceber dentição. Então eles não possuem caninos, né? Então se pegar um cavalo, um cervo, um bovino, um caprino, eles têm muitos molares exatamente para triturar os alimentos. E aqui os incisivos para cortar, né? Sempre a gente vai ter isso, ok? Deu um, nossa, deu um negoção aqui no slide. Agora, se você pegar um onívoro, né, como o nosso caso, nós temos um canino, não tão pronunciado, né? Mas nós temos toda a dentição, ela é completa, né? E cada um fazendo o seu trabalho. Incisivo, cortando, o canino perfurando e os molares aqui, pré e molares, os pré-molares e os molares, fazendo aí a trituração do alimento, tá? Mastigação é muito importante, né? Porque ela aumenta a área de contato das enzimas com os alimentos, né? Então é muito importante a mastigação. E dentro dos animais a gente fala sempre dos ruminantes, né? Ruminantes são os bovinos, os caprinos, né? Ovinos, né? As ovelhas, os camelíneos, né? Camelo, dromedário, aqui na América do Sul as alpacas, lhamas, todas são ruminantes. O que é um ruminante, pessoal? Ruminante é um animal que tem um estômago, olha aqui, ó, dividido em quatro câmaras, tá? Quatro câmaras. A pança, tá? O barrete, o folhoso e o coagulador. Um, dois, três, quatro câmaras. Antes é o esôfago, depois do estômago nós temos o intestino, né? O duodeno. Então, é isso que a gente precisa entender. Por que e como que ocorre a digestão? Então, vamos lá. Aperte os cintos e vamos decolar aí na biologia. Primeira coisa, vamos lá. Quando você está lá no pasto, né, observando lá as vaquinhas, os bois pastando, elas ficam lá de cabecinha baixa, pegando o capim e engolindo. Elas não mastigam na primeira, tá? Elas ficam enchendo essa grande câmara aqui, ó, do estômago, chamado pança, tá? Depois eu vou dar os nomes mais técnicos, mas o primeiro aqui, ó, é a pança. Ela aqui serve para encher, né, para armazenar alimento, é lógico. E aqui ocorre o contato de bactérias e protozoários com o alimento. Por quê? Porque tem a celulose, pessoal. Os animais, nenhum animal digere celulose, tá? Então eles precisam da ajuda aí de bactérias e protozoários. Então aqui na pança começa a fermentação. E aqui eu tenho aquelas bactérias, né, arqueias, né, que são anaeróbicas metanogênicas. Elas vão liberar o metano. Por isso que o arroto, não pum, né, das vacas é um dos principais fatores aí de elevação do metano na atmosfera e é um gás de efeito estufa, né? Por isso que eles associam a grande quantidade de cabeças de gado no planeta com um dos desequilíbrios aí associados ao aquecimento global, tá? Então a pança, ela vai encher, encher, encher. Encheu a vaquinha, ela vai parar. Quando ela estiver segura, ela vai começar a fazer o quê? Manda os alimentos para essa câmarazinha aqui chamada barrete. O barrete, ou retículo, né, ele vai englobar, através de movimentos peristálticos aqui, eles vão pegar uma massa vegetal já umedecida, pré-fermentada pelas bactérias e protozoários, e vai formar um glóbulozinho.
né? Como se fosse uma bolinha de capim pré-digerido. E aí, por peristaltismo invertido, isso aqui volta para a boca, pessoal. Olha que loucura! Então o barrete manda de volta para a boca e aí sim é que eles vão mastigar, ruminar. Tá aí o nome ruminante, né? Então eles vão ficar mastigando, 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 mastigando e vão engolir. Conforme eles vão, eles dão a segunda engolida, né? Vai para essa câmara aqui, chamado folhoso. Enquanto isso, o barrete está preparando uma próxima bolinha de capim para voltar para a boca, tá? Então ele vai fazer esse processo de mastigação até esvaziar a pança. Esvaziou a pança, opa, vamos abaixar a cabeça e pegar mais capim. É esse o trabalho de digestão de um ruminante, tá? Cavalo não é ruminante, hein? Toma cuidado com isso. Por isso que o cavalo pode correr, pode trabalhar, né? Ele é ágil, porque ele não gasta tanto tempo fazendo digestão. Os ruminantes gastam muito tempo fazendo a digestão, né? Mas vamos lá. Primeira mastigada foi para a pança. Começou a ter a fermentação. Mandou essa bolinha de massa vegetal, vai ser feita aqui, ó, no barrete. Por peristaltismo invertido, isso volta para a boca. Aí ele vai mastigar. Mastiga, mastiga, vai para o terceiro compartimento aqui, que é o folhoso. Aqui vai ser introduzido líquidos, né? E começa a ter aí a fermentação continua, tá? Aqui tem bastante fermentação. Muitas bactérias fazem o trabalho aqui no folhoso. Do folhoso vai para o coagulador ou coalheira, né? Mas o nome mais certo é coagulador hoje em dia. No coagulador, pessoal, é como se fosse um estômago nosso. Aqui eu vou ter o suco gástrico, né? O suco gástrico vai digerir lá as proteínas, vai ter lá a pepsina, né, atuando, é como se fosse o nosso. Então, a única coisa que tem semelhança com os outros animais é o coagulador, a coalheira, que é onde realmente vai ter o suco gástrico atuando. E daqui vai para o duodeno. Do duodeno, não tem diferença. A gente vai ter o suco pancreático, a bile, né, o suco entérico, como nós vimos na aula anterior. E aí daqui para lá vai embora a absorção e depois a excreção do que não foi totalmente digerido, tá? Então, repetindo, pessoal, vamos pegar um outro slide, tá? Opa, volta aqui, ó. Ela engole, né? Na primeira engolida, pessoal, vai aqui para a pança. Qual o nome técnico da pança? É rumen, tá? Rumen. Então, essa é a grande, então desce, goela abaixo, enche a pança. Aqui começa a ter a fermentação. Bactérias e protozoários começam a quebrar a celulose. Vai passando aqui para o barrete, chamado de retículo, tá? O que, que o barrete ou retículo faz? Engloba essa massa vegetal e devolve isso para a boca. Aí ela vai mastigar. Mas ela, que eu estou falando da vaca, né? Ela vai mastigar, o animal vai mastigar. Mastiga, 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 engole. Quando ela engole, ela vai para o folhoso, né? Chamado de omaço. Aqui vai ter a fermentação, vai ser introduzido aqui alguns líquidos, né? Para dar uma diluída aqui, não uma diluída, mas amaciada aqui nessa massa vegetal que já foi pré-fermentada e agora mastigada. Do folhoso, ela vai para o abomaço, chamado de coagulador, e depois intestino. No abomaço, aqui, ó, a gente vai ter o suco gástrico atuando, né? Como no nosso caso é igual, né? A pepsina atuando sobre proteína, começa já, né? A digestão química e intestino, duodeno, jejum no ilho, tá bom? O que que muda no intestino desses animais? É o comprimento, né? E a presença do seco, onde eu tenho o apêndice. No herbívoro, pessoal, normalmente, pode olhar ali na região abdominal, ela é bem mais abaulada, né? Tem aquela barriguinha. Por quê? O intestino de um herbívoro ele é mais longo, exatamente para que a gente tenha aí tempo de digerir a celulose pelas bactérias, né? E absorver toda essa massa vegetal. Nos herbívoros, que não são ruminantes, no seco, aqui, ó, eu tenho o apêndice, né? Final do intestino delgado, o começo do grosso. Aqui tem muitas bactérias que vão fazer essa fermentação e a digestão da celulose. Se você pegar um carnívoro, não tem. Olha o tamanho do seco, como é pequenininho, né? O apêndice também é reduzido, como no nosso caso, é um órgão vestigial. Então, num carnívoro, o intestino é mais curto, no herbívoro, ele é mais longo.
tá? Essa é a grande diferença. Mas é duodeno, jejuno e íleo. Não vai mudar nada, tá? No intestino grosso, seco, cólon e reto. Também não vai mudar nada, tá certo? Bom, o que mais vale a pena a gente comentar? Alguns animais, né, como o tubarão aqui, ó, eles têm um intestino em espiral. Olha aqui que legal, pessoal. Isso aqui é para aumentar a área de contato do alimento com o intestino para dar tempo desses animais poderem absorver. Cobra também tem isso, tá? Intestino em espiral. O nome técnico é tiflozole. Tiflose. Tiflozole. Mas não, o que eu falei? Tiflozole. Sole, desculpa. Depois eu passo para vocês os nomes, mas é interessante a gente entender que a gente precisa aumentar o tempo de contato do alimento com o intestino para que ocorra uma melhor absorção, tá? Então, cobras, tubarões têm esse intestino em espiral. É o que muda, tá? E os outros que são mais diferentões são as aves, pessoal. A ave, ela perdeu a dentição durante a evolução exatamente para poder voar, não pesar tanto a cabeça. Então a ave, ela pega alimentos praticamente inteiros, né? Vai para onde? Vai para o papo, que fica bem aqui, ó, na região da laringe. O papo é só para armazenar, só para armazenar. Enche o papo, literalmente. E aí vai passando aqui, ó, para essa primeira. O estômago dela é dividido em duas regiões. A primeira é o proventrículo, onde vai ter a digestão química, né, enzimas, e depois vai para a moela. A moela vai ter a digestão mecânica, porque a moela ela é musculosa, ela vai ter contrações aqui, ó, peristálticas, e vai triturar o alimento, tá? Então, o proventrículo, a digestão química. A moela, digestão mecânica, já que ele não tem dente para mastigar, né? E aí vai para o intestino. Aí no intestino termina a digestão, vai fazer a absorção. E as aves, os répteis, né, e os anfíbios, eles não têm ânus, eles têm um único orifício chamado cloaca. Então, é um orifício por onde eles excretam, eles defecam e também ocorre a reprodução, tá? É um orifício urogenital, tá certo? A cloaca. Então, nas aves tem o papo, né, que é só para armazenar, tá certo? Tem já uma secreçãozinha ali de algumas enzimas, mas apenas armazena, tá? Aliás, não vai ter secreção de enzimas, desculpa, e ele só vai armazenar. E o estômago é dividido em proventrículo, aí sim vai ter a digestão química, né? As enzimas digestivas vão atuar, e a moela, que vai fazer o quê? A trituração mecânica, tá? Vai triturar os alimentos por contrações peristálticas. Inclusive, pessoal, tem muita ave que come coisas duras, né, pedra às vezes, exatamente para aumentar o atrito dentro da moela para quebrar melhor os alimentos. Porque aí é lógico, quanto maior a quebra, maior a ação das enzimas, né, melhora a digestão e a absorção dos nutrientes, tá certo? Mas aí passou para o intestino, aí não tem segredo, é digestão como a nossa, né? Não tem um intestino tão longo, mas pelo tamanho, né? Ela não pode pesar o seu corpo, porque a ave foi feita para voar, apesar de algumas não voarem, como, sei lá, grandes aves como o avestruz, né? A nossa ema. Porém, elas evoluíram para isso. Então, o intestino não pode ser muito longo por causa disso, tá? Tudo na ave foi feito para economia de peso, de massa corporal, exatamente para não ter problema durante o voo, tá bom? Então é isso, pessoal, que a gente tinha para falar com relação à digestão dos animais, né? Coisas que a gente fala como se fosse uma anatomia e fisiologia comparada. Beleza, turma? Então vamos lá fazer alguns exercícios e aí a gente depois pode comentar tirando dúvidas, tá bom? Abraço a todos, beijo no coração.